Hoje é o seguinte, a gente quer saber como tomar decisões certeiras nas finanças. As decisões são as escolhas que a gente faz, e dependendo de como a gente faz essas escolhas, a gente vai definindo como a nossa vida vai ser. Como é que a gente avalia que decisão a gente vai tomar? Deu merda. Isso. Gastei o que eu não deveria Tipo ter. isso. Tudo Como é que você vai negativo. consertar a merda? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast Bora Dominar. Eu sou Luciana Fiô, personal trainer da vida financeira. Estou aqui para te ajudar a dominar suas finanças, aproveitar mais a vida, investir de verdade, lucrar mais, economizar. Tudo isso sem sacrifício, de uma forma leve. Então, por isso a gente vai trazer alguns temas aqui hoje para que você consiga fazer aí o que você precisa fazer nas suas finanças para chegar no seu objetivo. E como sempre, eu não estou sozinha, está aqui do meu lado mais uma vez. O Inola Tavares pode me chamar de Ina. Ina Tavares aqui com a gente de novo. Ina Tavares é a dominadora curiosa. Ela tá aqui para representar você que está ouvindo aí no Spotify, no Deezer, no SoundCloud, no Google Podcast, ou você que está assistindo no YouTube, ou você que está assistindo aí no Instagram, participando ao vivo, porque a gente transmite essa gravação ao vivo no Instagram. Lá, sexta-feira à tarde é o momento pra gente transmitir. Então a Ina tá aqui representando você. Ela vai me fazer as perguntas que você quer me fazer. É Exato. isso? Então quem fica assistindo ao vivo no Instagram pode ir mandando as perguntas que eu vou acompanhando pelo celular e vou fazendo as perguntas de vocês também. Boa, hoje antes da gente começar, eu tô vendo que as pessoas estão comentando muito lá no Instagram, que estão ouvindo. Então eu quero mandar um alô, mandar um beijo, um abraço pra galera que está indo pro trabalho. Ai, que legal! Pra galera que tá voltando do trabalho, pra galera que tá na academia, bora malhar, bora dominar e bora malhar, sem preguiça. Muito legal saber que vocês estão aproveitando aí o tempo de vocês pra ouvirem um pouquinho disso que a gente tá trazendo aqui. Tornando seu dia mais produtivo, né? Você podia estar só navegando aí, passeando no Instagram, podia estar fazendo nada, podia estar só pensando nos problemas, mas não, você está aqui ouvindo a gente. Obrigada por isso. Me senti a própria locutora de rádio aqui agora. E eu quero mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe e pra você, Xuxa das Finanças. Obrigada por estar aqui com a gente. Xuxa das Finanças, eu sempre falo isso. Não, me senti a locutora de rádio, porque eu contei lá no Instagram outro dia que meu sonho era ser VJ. Eu já quis ser atriz, já quis ser cantora, já quis ser VJ da MTV. Não deu certo, mas tô aqui no meu podcast. Estou no Spotify. Tá no lugar que você precisava estar. Tô no YouTube, mais de 100 mil inscritos. Mais de 100 mil comemorando e crescendo. Legal, muito legal. Obrigada, gente. Obrigada por vocês estarem ouvindo. Mas vamos começar. Vamos parar de blá blá blá? Vamos começar. Eu já tenho o tema de hoje. A gente já trocou uma ideia. De novo, eu tô meio curiosa. Eu tô ficando curiosa igual a Ina. Porque nos primeiros eu via sem saber o tema. Mas agora eu não aguento. Eu fico curiosa. E aí eu perguntei pra ela mais cedo, porque eu acho que quando ela me conta uns minutinhos antes, eu posso trazer uma coisa ou outra, um exercício, alguma coisa assim. Então, uma coisa ou outra, ela uma prepara coisa ou outra. folhas. Não, mentira, é só uma folhinha com os uma exercícios. folhinha, é uma folhinha. Porque hoje a gente vai falar de quê? Hoje é o seguinte, a gente quer saber como tomar decisões certeiras nas finanças, sabe? Ficar com aquela paz no coração, dormir em paz, encostar a cabeça no travesseiro e pensar... Vou ter sonhos maravilhosos porque o meu dinheiro tá crescendo e eu fiz a escolha certa. Beleza, eu acho que esse tema é muito importante porque, assim, tem uma frase que diz assim, são as decisões que traçam o nosso destino, né? Então, as decisões são as escolhas que a gente faz e dependendo de como a gente faz essas escolhas, a gente vai definindo como a nossa vida vai ser. Né? A decisão que a gente faz hoje constrói o amanhã. Então, eu acho que esse tema é muito pertinente, assim, eu acho que se a gente aprende como fazer as melhores escolhas, a gente consegue ter os melhores resultados. Né? O que para você é uma boa decisão? Uma boa decisão? O que significa assim, para você uma decisão correta? É quando eu tenho paz no meu coração, é isso, é o que eu falei um pouco antes, assim, é quando eu sinto que eu fiquei com paz no coração, que eu vou dormir tranquila, que me faz feliz. Às vezes eu não fico muito feliz não, mas eu sei que tá certo, então, bom... É o que era pra ser feito. Nem sempre é feliz, né? Nem sempre é feliz. Mas aí pra você é uma boa decisão? Quando você não fica feliz com o resultado, com o que você decidiu, foi uma boa decisão? Se no fim das contas a minha conta ficar no verde... Aí foi uma boa decisão. Acho que sim. Bom, é um bom critério. E como é que você sabe que uma decisão é muito importante? O que é uma decisão importante pra você? É quando vai impactar positivamente a minha vida, a vida das pessoas ao meu redor, a comunidade em que eu vivo, quando vai impactar positivamente, acho que
toda essa engrenagem que faz o mundo girar ao meu redor. Beleza, então decisão, ela é boa, ela é importante, ela é correta quando a gente analisa a consequência dela. Isso. Né? Então tem a ver com a consequência. Exato. Eu acho que tem uma coisa muito importante da gente saber avaliar quando que uma decisão é boa ou não. Eu costumo, assim, trazer um método pra minha vida que eu brinco chamando dos 5 Cs, pra gente lembrar de C de consequência. Tá. Então, assim, como é que a gente avalia se uma decisão... como é que a gente avalia que decisão a gente vai tomar? Então, a primeira coisa, você já me disse, assim, eu preciso avaliar a consequência dessa decisão, né? Então, surge alguma coisa para eu fazer nas minhas finanças? Por exemplo, me conta aí alguma decisão recente, importante que você teve que tomar. Lembra de alguma? Eu tomei uma hoje de manhã. Ah, Meu é? marido acordou querendo fazer uma composteira lá em casa. É lindo, ajuda o meio ambiente, é muito importante, até poético, mas não tá na nossa fotografia financeira do mês. Então eu falei, olha, meu amor, eu admiro muito o que você quer, o seu desejo, eu te apoio, mas vai ficar para novembro, porque a nossa fotografia financeira de outubro não cabe uma composteira. Bom, então de alguma maneira você já avaliou e já considerou um dos 5 Cs, que é a consequência. Quando a gente vai tomar uma decisão, uma das primeiras coisas que a gente avalia é a consequência. Mas tem outras coisas. Então, primeira coisa assim, eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso fazer um investimento, eu vou empreender, qualquer coisa que tenha a ver com as suas finanças. Você vai fazer uma lista de todas as possíveis consequências. E quando eu digo fazer uma lista, não é só mental não, é fazer uma lista escrita mesmo. Porque quando a gente escreve, exercitando essa coisa da escrita, a gente está trabalhando áreas do nosso cérebro que fazem com que a gente fique mais presente para aquilo ali, raciocine mais, que a gente memorize mais. É importante mesmo escrever. Então a primeira coisa, quais são as consequências da sua decisão? Segunda coisa, quais são os cuidados que você tem que tomar se aquela consequência acontecer? Então, qual seria a consequência, nesse caso, dessa decisão que você teve que tomar? A consequência seria... quais seriam os cuidados ou qual seria a Consequência, vamos lá, qual é a consequência? A consequência é que não estava planejada para minha rota financeira de outubro, ou seja, eu teria que cortar algum outro item para poder fazer caber a composteira no meu mês de outubro. Você já foi até para o cuidado também. Então, a consequência seria que ia impactar suas finanças. Sim. Né? Qual é o cuidado que você teria que tomar? Você ia ter que cortar algum gasto, né? Ia lá num outro pote da sua fotografia financeira e ia botar grana para isso. Ou Quer fazer explicar pra mais galera dinheiro. que não sabe o que é? A fotografia financeira? Não, a composteira. Composteira! Quem não sabe o que é composteira? É quando você faz, basicamente, um lugar onde você coloca material orgânico que é produzido na sua casa, e aí você coloca terra, você cria lá terra, criar adubo minhoca. com lixo orgânico que Isso, você e aí todo o lixo produz em orgânico que é casa. produzido na sua casa, você coloca dentro da sua composteira, que é uma maneira de gerar menos lixo, né, pro meio ambiente. E tem custo para fazer isso? Tem custo, tem que comprar minhoca, tem que comprar areia, terra, né? Tem que comprar uma telinha para as larvinhas e os mosquitos não pousarem, não dar bicho. É bem bacana, mas requer seus cuidados. Beleza, então a consequência era ter um impacto na sua fotografia financeira. O cuidado, então, para que essa consequência não acontecesse, qual seria então o cuidado? O cuidado seria remanejar, cortar algum gasto ou remanejar gastos da minha fotografia financeira ou fazer mais dinheiro, né? Para bancar os custos da composteira nesse mês de outubro, visto que ele não estava contemplado. Beleza, e aí, quais são os consertos que você faria se você não tomasse os cuidados? Consertos? Como Por assim? exemplo, a consequência é o impacto na sua vida financeira. Supondo que você não tomasse o cuidado de reequilibrar lá seus potes ou fazer renda extra por não conseguir ou por não ter enxergado isso, qual era o cuidado que você ia ter que tomar depois? Tomou a decisão de fazer a composteira, qual é o cuidado que você teria que tomar, qual é o conserto que você teria que fazer se você não tomasse aquele devido cuidado? Tô pensando. Então, Conserto. esse é importante, olha só. A gente tem uma decisão para tomar. Ou seja, deu merda. Isso. Gastei o que eu não deveria Tipo ter isso, exatamente. usado aquele dinheiro, entrei no negativo. Exato, É isso, aí exato. eu conserto. Tô Como no é que você vai negativo. consertar a merda? Aí vou ter que vender alguma coisa pra fazer mais dinheiro, vou ter que pedir emprestado, ou vou bater lá na porta, Lu, me presta aí o dinheiro da composteira. Então, olha só, olha o caminho que a gente está indo. Como é que eu tomo uma decisão? Eu tenho a decisão para tomar. Eu vou avaliar qual é a consequência, beleza? Depois eu vou avaliar quais são os cuidados que eu tenho que tomar. E depois eu vou avaliar como eu conserto se der merda. Tá? Então estamos aí, ó. Consequência, cuidado, como eu conserto. E o próximo C é de conquista. E se você tomar aquela decisão,
quais são as conquistas, quais são os benefícios, o que você está conseguindo se você for em frente. Qual seria a conquista? Eu vou estar gerando menos lixo para o planeta. Isso é a maior conquista de todas. Eu acho que é você gerar menos lixo para o planeta. E outra conquista é que eu e meu marido íamos estar construindo algo juntos. Algo que a gente quer, que a gente vai fazer. Só não acordei hoje e vamos fazer agora. Legal. Então essa é a conquista. E aí, por último, o último C, qual é o custo de não fazer? O que você vai estar perdendo se você não fizer? Entendi. O custo, se eu não começar a fazer agora, o que vai acontecer eu vou passar mais um mês sem ser responsável pelo próprio lixo que eu produzo dentro da minha casa. Então, durante mais um mês, eu vou ter que continuar separando o lixo orgânico do lixo seco e botando no lixo comum. E qual é o prejuízo disso? Por que isso é ruim pra você? É ruim pra mim porque eu sinto que eu não tô fazendo algo mais que eu poderia fazer pelo meio ambiente. Eu não tô cuidando do meio ambiente como eu gostaria de cuidar. Beleza, olhando para a consequência, para os cuidados que você tem que tomar, para o conserto se der merda, para as conquistas que você pode ter se você tomar essa decisão e para o prejuízo, assim, o custo de você não fazer. Olhando para tudo isso, que decisão você toma? E foi a decisão que eu tomei hoje de manhã, de não fazer. Esperar um mês e me organizar para fazer a partir de novembro. Legal. Então, você de alguma maneira tinha avaliado um pouquinho, pelo que você contou, Sim. você avaliou consequência, avaliou o custo de não fazer, as conquistas e tal. Então, quando a gente vai tomar alguma decisão, a gente precisa avaliar cada um desses pontos. E avaliar com essa clareza. De novo, não é avaliar só mentalmente. Deixa eu pensar, ia ser legal, mas ia ser ruim por isso. Não, é conscientemente, assim, quais são as consequências, que cuidados eu tenho que tomar, como que eu vou consertar se der merda, quais são as conquistas que isso vai trazer e quais são os custos, o prejuízo se eu não fizer. Olhando para tudo isso, por isso que é legal botar no papel, que aí você pega o papel, olhando para tudo isso, o que eu vou decidir agora, né? E uma decisão, a gente não toma decisão só com razão e a gente não toma decisão só com emoção, né? A gente é feito de razão e emoção. Então, na hora de tomar a decisão, a gente vai considerar os dois aspectos. E se a gente toma umas decisões muito rápidas, se alguém chega pra mim e quer fazer isso aqui, e aí eu tenho que decidir assim rápido, eu não consigo fazer essa avaliação. E aí eu não vou usar tanto da razão, eu vou usar muito mais da emoção, né? Então a gente precisa dividir e equilibrar um pouco. E fazer esse tipo de análise com tempo, com clareza, ajuda a gente a tomar decisão. Decisão é a resposta que a gente dá para algumas situações da vida. E tem um livro que é o Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. Ele é ganhador de Prêmio Nobel de Economia, é um estudioso de economia comportamental. Esse livro dele, ele explica como é que a gente toma algumas decisões, alguns vieses assim, comportamentais, algumas coisas que acontecem assim, com a gente, que fazem a gente tomar decisões assim, equivocadas. E aí eu quero fazer um exercício rápido com você, beleza? Meu Deus, ela é sempre a cobaia do exercício. E o pior é que assim, era pra ela não saber do tema, e eu me perguntando, e no fim das contas eu que não sei, tipo, qual decisão que você tomou. Antes de vir pra cá, eu tava resolvendo o drama da composteira. Então, daqui a pouco ela vai passar a não me contar mais os temas, porque ela já sentiu que quando ela me conta, ela que se lasca. Então vamos lá, quem tá ouvindo a gente também vai fazer esse exercício. Esse exercício é o seguinte, pra gente entender um pouquinho o que acontece na nossa cabeça quando a gente toma decisão e como é a melhor forma da gente tomar decisão. A gente vai ver na prática. Então, decisão são respostas que a gente dá para as escolhas que a gente tem que fazer. Certo. Eu vou te fazer uma pergunta, você vai me dar uma resposta. Tá. Quanto que é 2 mais 2? 4. Rapidinha, você. Quanto que é 17 vezes 36? Não sei. Calculadora? Beleza, mas você sabe como conseguir essa resposta. Tá? Então, a primeira foi rapidinha, a segunda você não me deu ainda, mas você saberia me dar. Vai calculando aí, Amanda, 17. A terceira, olha só. Quantos animais de cada espécie Moisés levou para a arca? 2. 2 animais de cada espécie. Não. 1 animal de cada espécie. 2, era um macho e uma fêmea. 2 animais de cada espécie. Sim. Tá certo sua resposta. Então, das 3 perguntas que eu fiz pra você, a primeira você acertou, a segunda você não acertou, mas você precisava só de um pouco de tempo, você sabe como acertar. E a terceira você errou. Eu errei? Você errou. Sabe por que você Quantos errou? animais de cada espécie? 2, não era um macho e uma fêmea? Era, mas não foi Moisés, foi Noé. Cacete! Luciana fazendo pegadinha, Mas esquece, olha não só. a Xuxa das finanças. Mas Xuxa olha só, jamais faria isso com os baixinhos. Ou eu faria. Você já tá bem altinha. Senta lá, Cláudia. Deixa eu te contar o que isso representa assim nas nossas decisões. Olha só,
Existe, segundo esse estudo do Daniel Kahneman, existem no nosso cérebro, na nossa mente, na hora de processar as decisões, as informações, tem dois sistemas. Tem o rápido e o devagar. O sistema 1 e o sistema 2. O rápido é aquele que a gente faz meio intuitivo. Né? Vou decidir se eu vou escovar o dente ou não, vou decidir na hora de atravessar a rua, de atender um celular ou de responder 2 mais 2. Você foi super rápida. Esse é o rápido. O devagar é o do 17 vezes 36. Você conseguiria até, de repente você vai lá na calculadora ou no papel, você vai levar mais um tempo, né? Então esse é o devagar. Você sabe que você precisa mais de lógica, de pensar, mais do raciocínio. Só que tem um problema. Quando a gente toma decisões, dá respostas às escolhas da vida, trocando isso. Eu te perguntei, quantos animais... Lógico, isso foi uma pegadinha. Quantos animais de cada espécie Moisés levou para a arca? E aí você respondeu, não muito rapidamente, mas respondeu que 2 de uma forma até mais rapidinha. Porque algumas vezes a gente se engana, a gente toma decisões com a parte rápida, uma decisão que precisava ser tomada com a parte devagar. E isso porque tem várias coisas que atrapalham a gente. Várias coisas que a gente pensa na hora, a forma como o cérebro funciona, que desvirtua a nossa atenção do que seria o mais importante. Então esse é um cuidado que a gente precisa ter. Da gente não atrapalhar o momento das decisões, trocando o sistema 1 e o sistema 2. Mas como é que eu sei isso? Então, vamos avaliar o que atrapalha as nossas decisões. Tem algumas coisas que atrapalham. Vamos chamar de os atrapalhadores, os trapalhões das decisões, tá? Tem coisas internas e coisas externas. Então, assim, coisas internas. Cansaço é um trapalhão da decisão. Nossa, super é. Não é? Nossa. Você sabia que a gente toma, em média, o ser humano toma em média 300 decisões por dia? Desde as micro até as macro. A gente já acorda decidindo. Eu decido, por exemplo, é que a gente não percebe, esse é o sistema rápido. Qual é o pé que você vai botar no chão primeiro quando você sai da cama? É uma decisão, só que é do sistema rápido. Aí você toma decisões do banho, do escovar o dente, o que você vai comer, a roupa que você vai vestir, né? Então você toma várias decisões logo cedo e você vai ao longo do dia tomando várias pequenas, médias e grandes decisões. Então, cansaço é um atrapalhador, né? O trapalhão das decisões. Se você está muito cansada, você toma decisões piores na sua vida. Então, se você tem algo importante para decidir, não deixe para de noite. Se você é uma pessoa que acorda cedo, que trabalha o dia inteiro, aí vai tomar uma super decisão importante no fim do dia ou à noite. Tome as suas decisões importantes pela manhã. Eu, inclusive, eu vou até revelar alguns segredos aqui meus. Um segredo, por exemplo, eu abro inscrições para a turma do Domine Suas Finanças segunda-feira de manhã. Porque eu acho que é o melhor momento para a pessoa tomar uma decisão. Mas eu não estou fazendo isso porque eu tenho a intenção de vender mais curso. Eu estou fazendo isso porque eu tenho a intenção de que as pessoas tomem as melhores decisões. Se ela acha que é melhor não entrar, ótimo. Se ela acha que é melhor entrar, melhor ainda. Mas eu estou dando a chance das pessoas fazerem a decisão delas no melhor momento. Início da semana, início do dia, sabe? Então, se você tem alguma coisa importante para decidir, é um bom momento você decidir quando você não está cansado. Ótimo. Então, cansaço é uma. Eu posso chutar 2 aqui? Pode. Que deve estar aí na tua lista? Pode. Fome e sono. Meu Deus, quem consegue decidir alguma coisa com fome e com sono? Eu não consigo. É isso aí. Esse seria, assim, aspectos fisiológicos, né? Quando você não está no seu melhor estado, tanto emocional quanto fisiológico. Tô com dor de barriga, tô com fome, tô com sono, não dá pra decidir nada, né? E do mesmo jeito quando você sabe que você tá com uma emoção à flor da pele. Eu tô triste, eu tô ansiosa, sabe? A ansiedade é algo que faz você tomar decisões ruins. Então assim, mas, eu passo muito tempo do meu dia ou com fome, ou com sono, ou ansiosa, ou cansada, então eu não tomo decisão nunca. O importante é a gente avaliar essa coisa do autoconhecimento, é importante pra gente tomar decisão. Porque se você percebe que você não está na sua melhor condição, não toma aquela decisão naquela hora. Eu sei que tem decisões que não esperam, mas pelo menos só o fato de você olhar para dentro e pensar assim, cara, eu tô muito cansada. Aí o que você vai fazer? Você vai avaliar mais, você vai prestar um pouco mais de atenção, você não vai tomar decisões rápidas, né? Por exemplo, aquela pergunta que eu fiz era que meio que brincando, né, dos animais. Mas se fosse uma pergunta, algo sério, Wino, eu quero que você decida uma coisa séria agora para sua vida. E você está se sentindo cansada? Ontem à noite, por exemplo, fazendo um trabalho, a gente estava decidindo algumas coisas para as redes sociais, eu e a Pri, e aí ela me fez umas perguntas, só que eu não tinha almoçado ontem.
E era já 8 horas da noite, eu tava chegando em casa pra comer, eu mandei uma mensagem pra ela e falei, Pri, não consigo decidir agora, sabe? Daqui a pouco a gente fala, deixa eu comer. E não era nada tão grande, mas é importante a gente saber disso, eu não tô bem agora pra decidir. Sim, né? Pri, pra quem não conhece, faz as redes sociais, o Instagram da Isso aí, Priscila Batista com 2 L's, quem quiser conhecer, Arroba. Priscila Batista, que ela dá muitas dicas sobre como você fazer o seu trabalho nas redes sociais, ela me ajuda bastante. Então, assim, eu vi que era um momento que eu não tava bem. Se eu não tô bem, não é o momento de eu tomar decisão. Então, você tá certa, assim, se eu não tô no meu melhor estado. Tem outra coisa, posso chutar outro? Pode. Tem dias que eu tô no meu melhor estado. Tô bem alimentada, tô descansada, tô inclusive passeando, fazendo lazer pelo shopping. Aí eu vejo promoção, eu entro, só tem uma peça. É agora ou nunca. Esse daí é um... Como é que decide? Então, esse daí é um trapalhão externo. Porque ele não vem de você, ele vem de fora. Existem os trapalhões internos e os externos. Então, assim, esse que você está falando, que muita gente chama de gatilho da escassez, eu vou chamar aqui de trapalhão da disponibilidade. É o seguinte, olha só. Se você vai numa loja e alguém diz assim, essa é a última peça, a pessoa vai, você move ela para agir, você move ela para tomar uma decisão. Poxa, a última peça, porque a pessoa acha que vai perder, então ela vai lá e ela decide comprar. Às vezes nem é tão importante assim. Mas essa coisa da disponibilidade ou da indisponibilidade faz a pessoa tomar uma decisão. Vou perder, né? E olha que legal a gente saber disso, porque a gente está falando aqui de como que a gente toma as nossas decisões. Mas muitas pessoas que me escutam e que acompanham o meu conteúdo são profissionais liberais, são empreendedores. E se a gente conhece o que faz uma pessoa tomar decisão, como que a gente toma decisão, a gente também pode fazer o nosso cliente tomar decisão, né? Eu, com esse conhecimento aqui, eu uso para vender meus cursos de maneira íntegra, claro. Eu vendo algo que eu acredito, que eu tenho certeza que é importante para a pessoa. Então, eu uso isso. Eu falo que vão acabar as vagas, principalmente porque é verdade. Sim. Eu tenho vagas limitadas. Não seria íntegro nem honesto da minha parte dizer, se inscreve aí, não sei até quando vão as vagas, e de repente acabar. Mas eu também uso isso porque eu quero que as pessoas tomem decisões. Sim. Ou de, não, beleza, não vou entrar nessa turma, então tome sua decisão logo. Ou vou entrar nessa turma, também tome sua decisão logo, porque as vagas acabam. Então a gente como empreendedor, como profissional liberal, se a gente quer vender, é importante conhecer essa coisa do processo da tomada de decisão. Então essa coisa da disponibilidade, né? Eu dizer se tem, se não tem, se vai acabar. E essa disponibilidade também pode, assim, fazer a gente acreditar que algo tem muito e também fazer a gente tomar decisão. Por exemplo, eu morro de medo de avião. Não sei você que está me ouvindo, mas eu tenho pavor de voar de avião. Eu vou, faço lá minhas afirmações positivas, vou rezando, mas eu tenho medo. Fica tenso, fica dura. Eu viajei várias vezes falando, fica peraí, agora não fala comigo mais não, que vai voar. Vai voar, vou me concentrar, deixa eu fazer minhas afirmações. Então, por que eu tenho medo de avião e eu não tenho medo de viajar de carro, por exemplo? Porque, se você for avaliar, é muito mais noticiado desastre de avião e com muito mais intensidade, com muito mais riqueza de detalhes do que um desastre de carro. Então, a gente tem mais medo de alguma coisa que parece que vai acontecer mais do que de carro, sendo que viajar de avião é muito mais seguro, né, tecnicamente falando e pelas estatísticas, é mais seguro que viajar de carro. Mas eu não tenho medo de viajar de carro. Então, se for uma viagem que dá para ir de carro e dá para ir de avião, mas dá para ir de carro sem ser muito cansativo, é provável que a minha decisão seja ir de carro. Porque na disponibilidade de informações parece que voar de avião é mais perigoso, mas não é, o contrário. Então é uma decisão que eu tomo com base nesse viés assim, da disponibilidade. Então isso é algo externo que me faz tomar decisão. Mas tem mais coisas externas, mas eu queria falar mais de outras coisas internas que existem. Por exemplo, comportamento do avestruz. O que o avestruz faz? Enfia a cabeça na terra. Exatamente. Então, assim, o comportamento do avestruz. Você tem uma decisão para tomar e você não toma a decisão. Não tomar a decisão... Também é decidir, Perfeito. Claro. Também é decidir. Óbvio. Então, assim, o comportamento do avestruz, muitas vezes, ele é incentivado, assim, por algo que... Nas finanças comportamentais é chamado de viés do status quo. O que é isso? É aquela coisa de você não tomar decisão nenhuma, você não se mexer, simplesmente... por um medinho de se mexer, assim, por ser mais confortável não se mexer. E olha só, tem um dado, você sabia que na Áustria quase 100% das pessoas são doadoras de órgãos. E na Dinamarca, só 4% das pessoas são doadoras de órgãos. Com esse dado, a gente pensa assim, poxa, os austríacos são muito mais generosos do que os dinamarqueses. Dinamarqueses. A gente tem, né, imagina, eles são muito mais legais.
mas não é que eles são mais legais. Tem a ver com essa coisa do avestruz, de você não se mexer e não tomar uma decisão. Na Áustria, toda a população é doador presumido. O que é o doador presumido? Você nasce e você é doador. Se você não quiser doar seus órgãos, você vai ter que, sei lá, um formulário, um documento, você vai ter que dizer que não quer doar. Sim. Na Dinamarca é o contrário. Ninguém é doador. Para você doar, você tem que ir lá e dizer, eu quero ser doador. Não tem nada a ver com os dinamarqueses serem mais pessoas e os austríacos serem maravilhosos. Acontece isso também. A Suécia também tem muitos doadores pelo mesmo motivo. A Alemanha tem poucos doadores pelo mesmo motivo. Porque você tem que se mexer para tomar aquela decisão. Né? Se mexer para tomar a decisão de não ser ou se mexer para tomar a decisão de ser. E a gente tende a não se mexer, a fazer o que o avestruz faz, enfia a cabecinha ali e deixa tudo como tá. Né? Então, assim, muitas vezes a gente toma essa decisão aí com comportamento de avestruz, ou seja, não toma a decisão. A gente deixa de avaliar se aquilo é bom ou não pra gente. Deve ter uma porção de gente que não tá afim de ser doadora e que na Áustria é, e uma porção de gente que gostaria de ser doadora e que na Dinamarca não é. Né? Então, isso é uma coisa que afeta a nossa decisão também. Uma outra coisa que afeta são os nossos preconceitos. O que a gente pensa, as nossas crenças, né? Teve uma situação na minha vida, quando foi em 2001, eu trabalhava numa empresa e foi lá uma corretora, hoje eu sei que é uma corretora, na época eu nem sabia o que era, uma corretora criou lá um ponto de atendimento para estimular que todos os funcionários daquela empresa investissem o fundo de garantia em ações da Petrobras e da Vale. Isso foi em 2001. E aí eu nunca tinha ouvido falar em ações, quer dizer, eu ouvi falar já, mas eu não entendia nada de ações. Eu não sabia como escolher, não sabia se era uma boa decisão. Eu pensei, poxa, meu fundo de garantia, será que é uma boa investir em Petrobras e Vale e tal? E aí eu fui conversar na época na minha família, com os meus pais, olha, tá acontecendo isso, tem lá uma empresa e tal, estimulando isso. E aí eu fui perguntar para pessoas que também não sabiam nada de investimentos, né? E a gente pensava assim, não, ações é um negócio perigoso. Por outro lado, fundo de garantia é o único dinheiro que o trabalhador tem. Então, baseado nesses pré-conceitos, nessas crenças, nesses pensamentos de que ação é perigoso e que fundo de garantia era a única garantia que eu tinha como trabalhadora, eu decidi não investir. Eu cheguei em casa, tá acontecendo isso. Não, ações é muito perigoso, você vai perder todo o seu dinheiro, vai perder a única garantia que você tem como trabalhadora. Verdade, não fiz nada. Algumas amigas minhas, da mesma idade, ganhando a mesma coisa, mesmo estilo de vida, não vinham de família rica, mas elas entenderam diferente. Quais foram os preconceitos delas? Pensaram assim, cara, eu moro com os meus pais, era o caso meu também, apesar da nossa vida ser meio difícil assim em casa, por questões financeiras, mas eu morava com os meus pais, começando minha vida profissional, começando a estudar. Tipo, meu fundo de garantia nem era tão gordo assim, não era um grande salvador da pátria, assim. Elas pensaram assim, eu não tenho nada a perder e investir em ações deve dar algum dinheiro, porque americano investe em ação e americano tá cheio de dinheiro. Elas pensaram diferente e elas colocaram o dinheiro dela em Petrobras e Vale. Uns 8 anos depois, algumas delas estavam comprando apartamento com aquele dinheiro que elas investiram. E eu já contei no primeiro podcast que esse meu fundo de garantia, alguns anos depois, ele me foi pago numa rescisão, eu botei esse dinheiro numa poupança e eu perdi esse dinheiro numa ação judicial. Então, olha a decisão. Aquele dinheiro foi dessa história. O fundo de garantia é o dinheiro que o trabalhador vai recebendo da empresa, né? Sim, eu não forma sabia um fundo de que tinha sido garantia. mesmo. Quando eu fui demitida, foi liberado o meu fundo de garantia, liberado o meu fundo. Gente, quem não sabe essa história, assiste ao O episódio 1. primeiro podcast eu conto essa história, conta como é que eu perdi esse dinheiro. Então, esse dinheiro que eu perdi foi a rescisão que eu recebi. A rescisão era o meu fundo de garantia. E esse fundo de garantia poderia ter sido investido na época em Petrobras e Vale, poderia ter virado, de repente, um apartamento como virou no caso dessas minhas amigas, né? Então, assim, olha a decisão como eu tomei. Eu tomei uma decisão baseada em preconceitos, né, em crenças, em coisas que eu já tinha ouvido falar. Elas também, e a decisão delas foi completamente diferente. E eu tomei a decisão ouvindo pessoas que não estavam preparadas para tomar aquela decisão. E essa é uma coisa, assim, bem difícil da gente fazer, assim. Como é que eu sei que a outra pessoa é a pessoa certa para me ajudar? Poxa, eu tô precisando decidir alguma coisa, vou pedir um conselho. Pedir conselho para quem? Pede conselho para quem tem os resultados que você quer. Então, se eu quero conselho sobre investimentos, se eu quero saber alguma coisa sobre investimentos, né? Tem gente que pergunta, melhor ações ou fundo imobiliário e tal. Vai perguntar para alguém que investe nos dois. Não vai perguntar para alguém que investe em ações, não vai perguntar para alguém que só investe em fundos imobiliários e não vai perguntar para alguém que investe em poupança ou que não investe em nada, né? Então a gente tem que pedir, se a gente vai contar com a opinião dos outros, a gente tem que contar assim.
E é importante contar com a opinião dos outros? Eu acho que é. Porque aí a gente tira um pouco esses nossos preconceitos, essas nossas crenças. A gente sai do nosso mundinho que às vezes não enxerga que tem mais do que aquilo. Né? Então, por exemplo, uma coisa que eu faço, até mais um segredo que eu vou dividir aqui, é quando eu divulgo os meus cursos, uma coisa que eu faço é colocar muitos depoimentos de outros alunos. Que os alunos me mandam vídeos contando como foi para eles e tal. Porque eu sei que tem muita gente que fica em dúvida, né? Ah, será que é uma boa o curso para mim? E aí eu ponho depoimentos de pessoas de profissões diferentes, de idades diferentes, homens, mulheres, de grande cidade, do interior e tal. Coloco gente de tudo quanto é tipo, para que se a pessoa está em dúvida e ela quer tomar uma decisão, ela possa escutar várias opiniões e tomar a decisão. Necessariamente que entre? De repente não. De repente ela vai tomar a decisão de que não é para ela entrar, tá tudo bem. Mas eu coloco várias opiniões ali, porque eu sei que ela não vai ter como perguntar para essas pessoas. E se você quer tomar uma decisão e você quer uma opinião de alguém, tem que ser alguém que conhece sobre aquilo. Sim. Qual é a melhor pessoa que pode te dar uma opinião, por exemplo, de entrar no meu curso? É um aluno, né? Então eu posso, gente, me perguntem, entrem no curso. Eu Ibrahina. Então eu disponibilizo isso para ajudar a pessoa a tomar decisão, porque eu sei que isso é importante. Então, voltando também naquela questão de a gente pode ouvir esse podcast hoje tomando pra gente, né? Então, como eu vou tomar minhas decisões, mas também tomando como empreendedor e profissional liberal. Você quer vender o teu trabalho, seu produto, seu serviço? A pessoa tem que tomar uma decisão. Qual é a melhor forma da pessoa se decidir pelo seu produto, pelo seu serviço? Ela ouvir, por exemplo, opiniões de quem já usou o seu produto, o seu serviço. Então, coloque depoimentos de alunos, de clientes, de pacientes, coloque isso nas suas redes sociais, espalha no seu consultório, sabe? Dá um jeito, se é um salão de beleza, coloca foto de antes e depois. Dá um jeito das pessoas verem os resultados para elas tomarem a decisão. É como se elas estivessem ouvindo a opinião da melhor pessoa que elas poderiam ouvir a opinião, né? Que são dos seus clientes. E aí, se você quiser ouvir a opinião da melhor pessoa que pode falar de finanças, investimento e como ganhar mais, sendo você autônomo ou não, hashtag pergunta pra Lu. Entra no curso, domine suas finanças. E toda segunda boa que você falou de pergunta pra Lu, não sei quem tá ouvindo a gente ou quem tá vendo no YouTube, quem tá vendo no Instagram sabe, toda segunda-feira às 19 horas tem pergunta pra Lu lá no Instagram, no @domine suas finanças. Tem mais sabotadores aí? Tem mais um importante. Eu tenho uma dúvida. Mas fala, pode falar. Então, porque pelo que eu tô percebendo aí sobre esses sabotadores, como foi a palavra que você Chame de trapalhões, né? Trapalhões. Esses trapalhões aí das nossas decisões, é que basicamente todos eles, você precisa saber o que você quer, né? Que lindo, parece até que eu te contei. Quero o próximo. Ah, jura? Porque uma das pessoas é que eu não tô com o celular agora, eu não vou ajudar aqui meu celular, mas eu não sei exatamente onde é que eu vi. Mas alguém tava me fazendo uma pergunta aqui que era, Lu, eu invisto em fundos ou em ações? Não sei, duas coisas bem diferentes. Eu falei, essa pessoa não sabe nem como ele vai tomar uma decisão se ele nem sabe do que ele tá falando. Né? Então, são duas coisas. Falta de clareza quanto à consequência. Então, assim, clareza é uma coisa importante para você tomar a decisão. E clareza, ela vem também do conhecimento, da informação, né? Sim. Porque tem gente que sente medo na hora de tomar a decisão. O que é o medo? O medo é a falta de conhecimento. Eu tenho medo de avião. Eu lembro até que uma vez, quando eu falei no Instagram que eu tinha medo de avião, teve uma menina que me escreveu e falou assim, Lu, eu também tinha. Depois que eu namorei um piloto de avião e que ele me mostrou tudo, toda a segurança, entrou em detalhes, ela falou que não tem mais medo. Então ela deve ter mais medo, por exemplo, de viajar de carro, né? Então o medo é a falta de conhecimento. E a sua decisão, se você tem clareza, se você tem conhecimento, eu vou decidir entre ações e fundos imobiliários, são duas coisas diferentes. Eles têm dois objetivos diferentes. Não é só botar o dinheiro e largar lá que o dinheiro vai crescer. Não, fundos imobiliários têm um objetivo, muitas vezes, de você receber aquela renda mensal, de você estar investindo no setor de imóveis sem precisar ter um imóvel. Ações é você ser sócio de uma empresa, normalmente mais para longo prazo. Você não espera que mensalmente vai cair algum dividendo na sua conta. Não são todas as ações que pagam dividendos, não são nem mensais, às vezes trimestral, às vezes semestral, são duas coisas completamente diferentes. Então a falta de clareza e de conhecimento te confunde. E aí você fica preso a uma decisão, ou acaba não decidindo, ou acaba decidindo errado, porque falta conhecimento e clareza, né? Uma outra coisa também que eu lembrei até agora, hoje eu estou muito com a questão do curso na cabeça, porque daqui a pouco vem outra turma, não sei se quando você estiver ouvindo esse podcast, você vai estar perto de alguma turma, mas nesse dia que a gente está gravando, tá? Então, uma outra forma que eu quebro o medo da pessoa de entrar no curso, eu dou garantia. O que é a garantia? Eu dou garantia de 30 dias. Eu falo para a pessoa, olha, se você entrar no curso e você não gostar, se você achar que não é para você me manda uma mensagem, manda um e-mail para minha equipe que a gente não vai questionar nada em 30 dias. Em até 30 dias você pode pedir o cancelamento, eu te devolvo o dinheiro.
Como que a pessoa vai ter medo de decidir com uma garantia dessa? Essa é a garantia que você dorme tranquilo, paz. exatamente. Você sabe Fica com paz no coração. aí, lembra do método para tomar decisão? A consequência, cuidado, aí consertar. Tomei a decisão de entrar no curso. Como é que eu conserto isso? Manda um e-mail que na hora tá consertado. Você volta para sua vida adiante com o seu dinheiro de antes. Então, ter garantias, ter conhecimento, ter clareza te ajuda a tomar sua decisão, né? Então, essa é uma questão importante, você saber o que você quer de fato. E tem uma última aqui, que na psicologia também chamam de viés da confirmação. É uma coisa que te atrapalha também a tomar decisão, que é o seguinte: nós, seres humanos, a gente tem a tendência de procurar coisas que confirmam aquilo que a gente pensa. Então, você pensa, por exemplo, que não é possível você dominar suas finanças. Eu vou decidir, será que eu faço o curso da Lu, não faço? Ou será que eu vou fazer minha fotografia financeira esse mês? Alguma coisa nas suas finanças, e você pensa assim, não, acho que não é possível dominar as finanças. Eu penso assim, não é possível, ganhando o que eu ganho, não é possível. O que é o viés da confirmação? Você vai entrar nos perfis, vai ver várias pessoas, não só no meu, mas em outros canais de YouTube, todo mundo dizendo, não, é possível, olha aqui, fulano conseguiu, eu consegui e tal. Aí você fica, não, comigo é diferente, comigo é diferente. De repente aparece em algum lugar. Você vai ali na rua e você está conversando com alguém fala, não, olha, eu já tentei várias vezes, estou ferrado, eu não consigo. Aí você pergunta, você trabalha com o quê? Aí, sei lá, você é professora e a pessoa fala, eu sou professora. Achei. Sabe? Você acha aquilo que confirma a decisão que você quer tomar. Então, isso acontece muito. E isso é um fenômeno mesmo de comportamental, que é o viés da confirmação. Às vezes, esse viés, assim, não é... Eu usei um exemplo aqui bem descarado, assim, né? Bem esdrúxulo, assim, para mostrar que isso acontece. Mas às vezes acontece assim, há pouco tempo estava acontecendo isso com aquela empresa Unique, sabe? Unique Forex. Sim. Muita gente me procurava e falava, eu recebi uma proposta e tal, assim, assado. E eu explicava, olha, se promete rentabilidade, já tem algo errado. Principalmente prometer na renda variável, que não tem como prometer. E aí eu dava uma série de explicações para mostrar que aquilo tinha cheiro de furada. Mas, beleza, quer entrar? Só se protege. Entra com dinheiro que se você perder tudo, tá tudo certo. E aí algumas pessoas entravam, outras não. Mas muita gente ficava assim, via um vídeo, acho que é furada, será? Aí via outro, tá dizendo que é furada também. Aí via outro, putz, tá dizendo que é pirâmide. Aí de repente via outro e o cara, eu ganhei muito dinheiro. Que maneiro, ganhou dinheiro, vou entrar. Então a decisão já está formada, mas a gente fica procurando um jeito de confirmar aquilo. Então, assim, preste atenção nisso, sabendo que isso é um viés de comportamento, observa isso em você quando você estiver tomando uma decisão. Será que eu não estou aqui procurando um jeito de confirmar um negócio que eu meio que já tinha pré-decidido? Será que eu não estou fechando os olhos para as evidências? Então, esses são alguns dos trapalhões internos. Tem muitos, Nossa, tá? eu me pego fazendo isso muito. Procurando confirmar essa decisão? Sim. Lembra de algum exemplo aí? Um exemplo para compartilhar, não? Nossa, agora até para ficar mais clara essa coisa do viés, mas eu também não me lembro agora de um exemplo mas, por exemplo, o médico. Você vai no médico, aí o médico dá um diagnóstico. Não, vou em outro, porque eu tô achando que é outra coisa. Aí vai em outro, aí o médico dá outro diagnóstico. Gostei mais desse. Esse aqui que eu escolho. É verdade. Então a gente precisa tomar cuidado, tá com clareza disso. Eu tenho tanto conhecimento quanto a pessoa que tá falando. Teve gente que me procurou, né, pra, por exemplo, falar dessa empresa, que, aliás, se você procurar notícias no jornal agora, ela já quebrou, né? Então, assim, as coisas já estão bem complicadas. Quem nunca assistiu um vídeo da Lu no YouTube, que ela o fala vídeo mais xingado de todos os tempos. O mais bombado também. De todos os tempos. É só ir lá no meu canal no YouTube, todas escrever lá as Unique, profecias da mãe Lu foram Mas, enfim, realizadas. Muita gente vinha e me perguntava. Eu não tô não aqui... é mãe Lu, é Ludiná. Eu não tô aqui dizendo que eu sou a pessoa que mais entende de finanças e investimento. Não, mas eu sou alguém que tô há muito tempo estudando isso, lidando com isso. Então vinha uma pessoa que claramente não entendia, me perguntava, só que a minha resposta não era o suficiente e ela provavelmente depois foi procurar lá o viés de confirmação dela e tomou a decisão de entrar. Então, assim, a mesma coisa que você falou do médico. Eu tô indo em alguém que sabe mais do que eu, que conhece mais do que eu, né? Não que a gente deva aceitar o primeiro diagnóstico de um médico, não é isso que eu tô falando, mas foi um bom exemplo. A gente tem mania, assim, de questionar pessoas que têm o conhecimento, sabe, que estão lidando com aquilo há mais tempo, simplesmente porque a gente está afim de questionar e está afim de decidir diferente, né? Exato. Então, esses aqui são os trapalhões internos. E a gente chegou a falar de um trapalhão externo que era o da disponibilidade, né? Da gente acreditar que tem muito, que tem pouco e tal. As promoções. Aqui de promoção eu sou boa. É boa, né? Tem outros externos. Olha, vamos ver se você reconhece esses aqui, ó. Tem um que é o da conformidade social. Você já viu, assim, você tá na rua... Isso aconteceu comigo há pouco tempo. Fui pro Chile há pouco tempo, aí eu cheguei e tinham 2 restaurantes, um do lado do outro.
E um tinha bastante gente, as pessoas sentaram na mesinha do lado de fora, e o outro não tinha quase ninguém. O que não tinha quase ninguém parecia até mais arrumadinho e tal, mais bonitinho. E o outro tinha bastante gente. Sabe o que aconteceu? Que decisão você tomaria numa hora como essa? Eu vou no que tem gente, claro. Tem gente. Claro. Né? E aí a gente até tira ali, a nossa decisão, ela tem fundamento. Eu pensei que o que tinha mais gente seria melhor, seria talvez mais barato, porque o outro era mais arrumadinho e estava vazio. Então a gente toma decisões muitas vezes com base na conformidade social, onde tem mais gente, né? Então isso também, para empreendedores e profissionais liberais, isso também é importante. Então se você de repente não mostra para os seus clientes, para os seus pacientes, né, para as pessoas que vão fazer negócio com você, que as pessoas estão vindo em você, estão procurando você, se você não mostra isso, pode ser que as pessoas decidam por outro, porque elas estão vendo as pessoas irem no outro. Porque uma coisa que faz a gente tomar decisão é o movimento das outras pessoas. Nossa, você falou isso, me lembrou agora. Quando eu vim morar aqui no Rio de Janeiro, já tem anos isso, eu trabalhei uns meses numa loja. E aí a gerente falava sempre, movimento atrai movimento. Vamos trazer alguém pra loja que enche de... Nossa, era batata. Entrava uma pessoa, a loja lotava. É isso lotava. mesmo. Quantas vezes eu tô numa loja, assim, meus exemplos sempre são com Sempre de loja. Quantas vezes você vai na loja que você gosta, você entra, daqui a pouco lota. Fala, meu Deus, não tinha ninguém, agora não tem mais ninguém pra me atender. Isso acontece. E a gente toma a decisão assim. A gente vê que a massa tá indo pra lá, a gente vai também. Isso com muitas coisas que a gente nem percebe. Por exemplo, bitcoins. Hoje todo mundo tá querendo saber de bitcoins. Bitcoins é um bom investimento? Vou botar meu dinheiro em bitcoins. Gente, na minha visão, bitcoins nem é investimento. Bitcoins é uma moeda, dólar, euro, são moedas, e o bitcoins é uma moeda digital. Não é investimento, porque você não sabe se vai subir ou descer. Eu não vejo bitcoins como investimento. Eu tenho bitcoins? Tenho. Eu fui lá, comprei há 3 anos atrás para ver como era, para experimentar. Tá lá parado e eu nem lembro que aquilo existe, sabe? Investimento é o que você acompanha, o que você tem um potencial. Daqui a 3 anos eu vou tirar porque vai estar valendo tanto. Eu sei lá quanto vai valer bitcoins. Mas agora, porque todo mundo tá falando em bitcoins, todo o resto que não estava falando, está falando também. Então, assim, todo mundo quer saber de bitcoins agora. Quando os maiores ganhos aconteceram, não estou dizendo também que não vai ter mais ganho, mas já muitos ganhos aconteceram. Então, quando todo mundo está falando, é que as pessoas querem entrar. E, na verdade, você tem que ter as suas decisões baseadas nas suas prioridades, no seu conhecimento, na sua clareza. Se você não entende bitcoins, se você não sabe se vai subir ou descer, aquilo não é para você, né? Então, não é porque tá todo mundo decidindo que você vai decidir também. Ou todo mundo compra o celular tal, todo mundo tá viajando para não sei aonde, todo mundo tá comprando um carro assim. Aí você vai lá e toma suas decisões financeiras com base no todo mundo. É a velha frase das mães e das avós. Nossa, eu tava pensando nisso. Qual é a frase? Você não é todo mundo. É isso aí. Então você não é todo mundo. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente está tomando as nossas decisões baseadas na sociedade, na conformidade social. Como é o nome desse... conformidade social. Devia ser conselho de mãe. Cara, olha, teve uma vez, eu acho que eu já te contei essa, que uma vez assistindo um desses truques da mente, essas coisas de testes assim, né, com a mente, era um experimento assim, tinha um consultório, aí várias pessoas sentadas, aí todo mundo era uma pegadinha, assim, todo mundo sentado lá eram atores, atrizes e uma recepcionista, aí chega uma menina, ela entra, minha hora é tal, por favor, aguarda ali. Aí ela sentou, e aí tocava uma campainha, quando tocava a campainha, todo mundo levantava, tipo um sinal assim, pé, aí todo mundo levantava e sentava. Aí ela olhou aquela cena, assim, que esquisito, aí passou alguns minutos, ela lá folheando a revista, pé, todo mundo levantava e sentava. Aí ela começou a rir, olhando aquilo, continuou lá lendo a revistinha. Depois de um tempo, não sei se na quarta ou na quinta, pé, todo mundo levantou, ela levantou junto, ficou olhando pra todo mundo sentou, ela sentou também. E aí depois, todas as campainhas tocavam, a menina levantava e sentava junto. Ao ponto que cada um foi simulando sendo atendido, foi saindo da sala, aí a sala foi reduzindo, no final ficou só ela. A campainha tocou, ela levantou e sentou de novo. Sozinha? Que maluca. Olha que loucura. Então assim, são micro decisões, ela tomou a decisão de seguir aquilo ali. Ela Será que passou pela cabeça dela, né? Se eu não levantar nesse momento, minha cadeira vai explodir. Eu não sei, mas ela foi simplesmente um fenômeno ali de conformidade social, ela acompanhou todo mundo. Demais. Você vê como é incrível isso. Demais. E é de verdade, né? Tem um outro trapalhão externo, uma outra coisa que faz a gente tomar decisão, que é autoridade. A autoridade é o seguinte, você tá na rua, passa uma pessoa assim, roupa normal e fala alguma coisa com você, te dá alguma ordem, você vai olhar e pensar, quem é você, né? Mas se essa mesma pessoa de repente dá uma carteirada e diz, sou policial e tal, faz isso, faz aquilo, aí você vai tomar a decisão de fazer. Então, a autoridade faz a gente tomar decisão. Eu vi um filme uma vez que chama, acho que é Experimentos. Tem
Como é o nome dele? Um psicólogo, Gilman. É um dos psicólogos, é antigo, de 1800 e pouco. Ele foi responsável pelaquela teoria das 6 pessoas, Six Steps, sabe? 6 pessoas. Tá, que o que você tá separado Milgram. de outra pessoa Milgram, no mundo por 6 pessoas. Não sei quem, Milgram. Um filme foi de verdade isso. Ele fez uns experimentos para demonstrar como as pessoas podiam tomar decisões com base em autoridade. Foi na época do nazismo, discutia-se muito isso, assim, por que as pessoas são mais, por que elas fizeram, né, por que tantos soldados faziam tudo aquilo e tal. E ele quis provar que o ser humano, ele age com base na autoridade, ele toma decisões com base na autoridade. Aí ele fez uns experimentos, assim, numa universidade, mas, assim, muito questionáveis, sabe? Porque ele criava cenários ali muito complicados. E um deles foi assim, vinha uma pessoa que era recrutada para participar do experimento e eles diziam assim, olha só, tem um professor ali dentro, um médico, um professor, alguém assim com uma certa autoridade, ele vai estar lá dentro fazendo umas perguntas para uma outra pessoa que está dentro dessa cabine aqui. Essa pessoa ela vai dar resposta. Toda vez que a resposta dela for errada, vai aparecer um sinal para você e você vai dar um choque nela. Você vai apertar esse botão aqui e você vai dar choque. A cada real? Choque real? Então, eles diziam para a pessoa que o choque ia ser real. Só que não era real, tudo aquilo era encenado, aquilo era um experimento para analisar como que a pessoa toma a decisão com base na autoridade. Então tinha assim, eu não lembro se era um professor ou um médico, é isso, o nome do filme é Experimentos. Era um professor ou um médico que ficava lá fazendo as perguntas e uma outra pessoa lá dentro, que era supostamente uma cobaia, mas era um ator, uma atriz, e você, por exemplo, chegou para ser testada. E aí diziam, você vai sentar aqui, o professor vai fazer a pergunta, o fulano vai responder, se ele responder errado, vai aparecer esse sinal aqui, e você tem que dar um choque no fulano. E aí, a pessoa, por exemplo, você sentou lá, a pessoa respondia errado, aparecia o sinalzinho, você dava um choque. E a cada vez que você dava um choque, você estava sabendo que a potência do choque aumentava. Você acredita, assim, nesse experimento, que isso foi real, é um filme de uma história real. Nesses experimentos, 98% das pessoas continuavam o choque até o final, assim, até o último grau. Elas saíam mal, saíam assim tristes. Algumas nem ficavam tão tristes, algumas ficavam lá, tipo, concentradona, porque elas estavam obedecendo uma ordem. Eu tô aqui, tem alguém de mais autoridade que eu dizendo para eu fazer, eu vou fazer. Tem pessoas de diferentes nacionalidades, diferentes idades, diferentes sexos, assim, tanto homem quanto mulher. E aí o que acontecia é que poucas pessoas diziam assim, não, eu não vou dar choque, a pessoa tá passando mal, eu queria ouvir o grito da pessoa tomando choque, sabe? Então, assim, se não me engano é Milgram o nome dele, mas o nome do filme é Experimentos. Nesse filme ficou, assim, os estudos deles comprovaram o quanto que a autoridade, por exemplo, faz as pessoas tomar as piores decisões, se for preciso. Superando, inclusive, assim, vencendo seus próprios valores pessoais, né? De repente você é uma pessoa que se preocupa muito com o outro, mas a autoridade é algo que pode te atrapalhar tanto na sua tomada de decisão, que pode fazer com que você tome uma decisão que enfrente, assim, seu valor pessoal. Esse é o pior atrapalhador. Esse é o pior. Esse é o pior. É o mais triste, mas é importante a gente ter consciência dele também, né? Porque quando a gente se vê numa situação de tomada de decisão, a gente saber avaliar, olhar para em volta e pensar o que está influenciando a minha decisão, tanto internamente quanto externamente, né? E uma outra coisa também que é interessante é da ancoragem. A ancoragem também é legal para quem trabalha com venda, que é o seguinte, olha só, outro dia eu e meu namorado, a gente estava tomando um vinho, que era um vinho de uma vinícola nacional, a Casas Perini, mas que ele ganhou o prêmio de 5º melhor vinho do mundo. Você acha que esse vinho era mais ou menos que R$200? Eu acho que ele era menos. Menos que R$200. Quanto você acha que ele custava? Perini, vinho, brasileiro... Eu acho que ele era uns 70. Legal, olha só. Você ainda, na hora de tomar essa sua decisão agora de me dizer o valor, você ainda considerou outras coisas que você conhece vinho, você fez uma avaliação aí, brasileira e tal. Mas eu perguntei, ele é mais ou menos que R$200? Você falou menos, porque você conhece um pouco, e você falou que ele custa 70. Ele custa hoje entre 30 a 40 reais. E o que acontece nessa questão da ancoragem, esse trapalhão ancoragem, é o seguinte, eu falei pra você R$200. Então é provável que alguém que estivesse escutando a gente tivesse chutado um número talvez até mais perto que R$200, 180, 170. Como você conhece, entendi. Você, não pode ser tão caro, sim, mas você talvez tenha botado mais caro que você tenha imaginado para uma vinícola brasileira, sim, né? E você falou 70. Ele hoje, na internet, você encontra por R$36.
Então, Olha aí, 50% off. o que acontece? Inclusive, vou fazer uma propaganda, não me pagaram nada, mas eu gosto de fazer essas propagandas. Tem um site chamado Bebidas do Sul, Fábrica do Sul, alguma coisa assim. Joga assim, Casa Perini Bebidas do Sul, que foi lá que eu encontrei por R$36 e de vez em quando tem festa, alguma coisa assim, você pode comprar um packzinho, vem mais barato. Então, Boa. se quiser, Boa se alguém dica. me ouvir, quiser me mandar de presente aí. Se quiserem mandar aqui também. Bebidas do Sul, finanças. manda aí pra gente. Então, olha só, essa ancoragem também faz a gente tomar a decisão errada. Por quê? Mas como assim ancoragem? Ó, eu ancorei em R$200 o preço quando eu te perguntei se era mais ou menos de R$200. Ancorei? Ancorei, eu segurei em 200, eu defini um valor na tua mente. Fixou. Fixei um valor na tua Porque cabeça. você falou ancorar, pra mim a âncora vai pra baixo, Não, né? ancorar é de fixar. Ancorar te prende ali. Tá. Eu te prendi em 200, aí você falou 70. Você achou que 36 é barato? Achei. Né? Porque você Achei pensa- 50% off. Exatamente, você já viu uma promoção. Você Você viu uma promoção. Isso é ancorar. E isso faz a gente tomar decisões. Porque, de repente, se eu tivesse com um vinho aqui na mão, você fala, que isso, 50% de desconto, eu vou comprar agora. Sim. E você tomaria a decisão de comprar um vinho que esse é o preço, 36, não tá? Se não me engano, você encontra no mercado por 50, 36 é na internet. Mas ok, eu ancorei em 200, você pensou em 70 e qualquer coisa abaixo disso seria barato. Sim. Então, fazem isso com a gente pra gente decidir. E se você quiser vender alguma coisa, venda sim. É lógico, com integridade. Eu não disse que o valor do vinho era 200, eu usei um recurso para ancorar esse valor. Eu, quando falo dos meus cursos, eu falo que tem outros cursos no mercado que custam R$4.500. E que são cursos que têm a mesma proposta e, pelo que eu observo, com um suporte um pouco menor. Porque a gente é quase um programa de acompanhamento do Domínio de Suas Finanças. Meu Deus, é super. A gente tem a equipe que acompanha, eu Todos os acompanho, dias. né? É diferente de alguns outros cursos que são cursos online. A pessoa assiste a aula gravada, tira dúvida por e-mail e tal, a gente tem os plantões ao vivo, enfim. Eu ancoro em 4.500, mas é de forma íntegra, é de verdade. A maioria dos cursos de finanças, eu digo a maioria porque eu não conheço todos, mas os cursos de finanças que eu conheço, que se propõem a ser cursos online, são mais caros que o meu. Então, eu vou dizer, olha, em média, o preço dos cursos, o que eu vejo é entre 2.500, 3.500, 4.500. E aí, quando as pessoas vão comprar o meu curso, elas acham barato, porque está ancorado na cabeça delas, mas é de forma íntegra. Então, como é que um profissional pode fazer uma ancoragem de forma íntegra? Ele vai mostrar o concorrente, ou ele vai mostrar, por exemplo, o dinheiro que a pessoa perderia se não comprasse o produto dele, que aí você ancora lá em cima. Quando eu digo, por exemplo, que teve uma aluna que entrou no meu curso e quando ela descobriu lá um segredo que eu conto na aula Segredos dos Bancos, ela conseguiu de volta lá no banco, numa negociação que ela fez errada, R$15 mil, teve uma outra que negociou, conseguiu R$8 mil de volta, muitas conseguiram R$5 mil de volta, 2.500. Então, você está ancorando R$15 mil. Quanto é que é o curso? Aí, quando eu falo o preço do curso, que a cada turma tem um preço, por isso que eu não falo aqui, eu falo quando eu abro a turma, né? Depende muito de como vai ser a turma. Então, quando eu falo o preço, a pessoa vai pensar, nossa, ficou barato. Trás. Quero agora. Ficou Me manda barato. 2. Então, isso é uma ancoragem, é um recurso de venda. Então, o profissional liberal, o empreendedor que está ouvindo a gente deve usar isso. E a gente, como consumidor, a gente tem que avaliar quando isso é íntegro e avaliar quando a gente está tomando uma decisão só baseada nisso. Né? Eu não estou dizendo, a Lu tá me enganando, então eu não vou comprar mais. Né? Se for só por causa da ancoragem, não compre. Compre se você estiver tomando uma decisão consciente, né? Avaliando tudo. Então, essa questão Uma vez da ancoragem... eu tava andando no shopping e aí veio uma mulher, era um daqueles quiosques assim do meio, e veio uma mulher, experimenta os nossos produtos, olha aqui, de sais do Mar Morto, e não sei o que lá. Eu, nossa, que legal. Aí ela foi passando em mim, maravilhoso. Eu falei, quanto custa um creminho assim? Ela falou, 400 e sei lá o que. Isso é caro pra mim, né? Era um creminho assim de mão, ok, que era de minerais, sei lá do que, dos Alpes, não era alguma coisa do Mar Morto, realmente. E ela falou, mas tá na promoção, eu posso fazer pra você por 300 e lá vai. Eu, não, mas mesmo assim não quero. Então eu faço por 200 e pouco. Não, ainda não quero. Ela... Foi tanta negociação, eu querendo ir embora, ela me vendendo, que ela fechou por 35 o pote. Eu falei, agora que eu não quero mesmo. Aí Nós foi começou por complicado, 200 e lá vai terminar em 35. O meu marido tava de prova do meu lado, eu fico chocada. Eu falei, moça, tchau. Aí acontece uma coisa que também é uma análise nossa no momento de tomar uma decisão, o quanto tem de verdade ali. Porque o que acontece? Uma outra coisa importante, assim, as nossas tomadas de decisão são baseadas nos nossos valores pessoais. O que são valores pessoais? São, assim, fundamentos, assim, pensamentos éticos e morais nossos que vão governar as nossas decisões.
De modo geral, as pessoas gostam de honestidade. Então, honestidade é um valor pessoal que existe na maioria das pessoas. Talvez em Brasília não exista tanto, mas aqui, desculpa, pessoal de Brasília, estou falando do Planalto Central, né? Mas, assim, entre os nossos políticos, talvez, assim, o valor honestidade não seja algo tão forte, mas na maioria das pessoas é. Então, quando você percebe que tem algo que fere a honestidade, você toma decisão com base naquilo, né? Então, é legal a gente trazer esse assunto dos valores pessoais também. Porque, olha só, valor pessoal é assim, contribuição, honestidade, amor, reconhecimento, sabe? Coisas que são importantes para você. E aí as suas decisões vão ser tomadas com base no que é importante para você. Por isso que as pessoas tomam decisões diferentes. Por isso que alguém faz uma coisa, eu decidi que vou fazer isso. E a pessoa, nossa, que absurdo, porque o valor pessoal dela é diferente. E se a gente conhece os nossos valores, fica mais fácil a gente entender as nossas próprias decisões. Outro dia aconteceu uma coisa nas redes sociais, lá no Instagram. Eu estava falando muito de pensamento positivo, de lei da atração, que é um tema que eu adoro. E aí as pessoas começaram a me perguntar mais sobre isso. E um dos primeiros filmes que eu vi sobre essa temática, que é um filme simples, mais básico, trata esse assunto de uma maneira mais básica, tem leituras mais profundas e detalhadas, mas o primeiro que eu vi foi O Segredo, o filme. Uhum. E aí uma pessoa me perguntou, eu queria ver esse filme e tal. Aí eu fui no YouTube, joguei O Segredo, vi que tinham vários links do Segredo, muitos, né? Aí o que eu pensei na hora, eu falei, tem muitos, de repente o Segredo tá meio... Como é que se fala quando tá liberado, assim? Domínio público. Domínio público, isso aí. Pensei, será que o Segredo já é domínio público? Que legal, né? Aí peguei um link, postei nos stories, falei, gente, esse aqui foi o primeiro filme que eu vi. Tá aqui o link, coloquei o link nos stories. Aí teve uma pessoa, ele trabalha também com marketing digital, que me procurou e falou assim, Lu, esse link aqui é pirata, né? Aí eu falei, não sei, é? Aí a pessoa falou, é. Eu falei, mas se você sabe que é, por que você me perguntou se é, né? Aí ele falou, não, eu tô te perguntando porque eu queria saber se você tinha, sei lá, pego em algum lugar, mas se tava no YouTube, é pirata. Aí eu falei, olha, pra falar a verdade, eu não sei, eu fiquei achando que era domínio público, porque na indústria do cinema, né, a gente vê, por exemplo, emissoras de televisão, algumas... produtoras de cinema, que quando percebem que isso tá na internet, eles vão lá e fazem de tudo para tirar. Como tinha muito, eu pensei, nossa, isso deve estar liberado. E aí coloquei nos stories. Quando essa pessoa veio falar comigo, eu tenho valor de integridade muito alto. O meu valor de integridade, assim, as minhas decisões são tomadas com base na integridade daquilo, se aquilo está correto, se aquilo está alinhado com o que eu penso, com o que eu quero passar para o mundo, com o que eu falo. E aí, quando ele falou isso, aquilo mexeu muito com o meu valor de integridade. Eu me senti muito mal de estar pirateando um link na internet. Só que deu, assim, alguns segundos, eu estava olhando minhas mensagens, olhei a dele, e aí logo depois chegou uma mensagem de uma pessoa que me escreveu assim, Lu, tô vendo aqui, maravilhoso esse filme, muito obrigada, eu tô aqui emocionada, eu tô chorando, porque isso veio num momento muito importante para mim. Quando ela falou isso, eu já estava pensando em ir lá e tirar os stories, porque o meu valor de integridade é alto, então eu ia tomar a decisão de tirar os stories. Mas quando ela falou isso, eu vi assim, quanto estava contribuindo para ela. O valor de contribuição falou mais alto. Eu fiquei pensando em quantas outras pessoas poderiam ser tocadas por aquela mensagem também. E aí eu fiquei assim, eu tiro ou não tiro? Aí eu fiquei pensando, e aí foi na hora que eu botei na balança o valor de integridade e o valor de contribuição. E eu percebi que na hierarquia desses valores, o meu valor de contribuição é maior. E eu falei, eu não vou tirar. Eu vou ficar aqui com a minha história de que é domínio público, sabe? Eu não vou pesquisar, vai ficar só 24 horas, sabe? Eu fiquei incomodada, tava incomodada, porque o meu valor é muito alto, o valor de integridade, mas o meu valor de contribuição é maior. E eu fiquei tranquila com aquela decisão, porque eu já tinha feito em processo de coaching, né? Há muito tempo atrás eu já fiz, eu sempre refaço isso, repenso isso, que é a questão da hierarquia dos seus valores. Então, em processos de coaching, o coach ele te ajuda a entender quais são seus valores e qual é a ordem daqueles valores para você. E isso ajuda muito a tomar decisão. Falando nisso agora, eu lembrei que tem um vídeo meu de 2016, que é uma aula minha, uma aula sobre valores, para ajudar a pessoa que está assistindo o vídeo a identificar os valores dela. Eu conheço essa. Putz, é um vídeo. Olha só, eu vou liberar para quem está ouvindo o podcast, para quem está vendo no Instagram e está vendo no YouTube. Não tá no YouTube esse, né? Tem um link que é assim. Não tenho aqui. Ó, acho que é assim, dominiossuasfinanças.com.br/valores pessoais. Vai cair numa página lá. A equipe tá aqui, testa equipe. dominiossuasfinanças.com.br/valores pessoais. Esse vídeo é muito velho. Olha só, quem vai assistir isso no Instagram, no YouTube, quem tá ouvindo a gente no podcast,
pelo amor de Deus, esse vídeo é velho pra caramba, eu tô horrível, minha apresentação tá péssima, mas eu acho que vai ajudar. O que é o vídeo? É uma aula onde eu faço essa dinâmica, eu uso essa ferramenta, valores pessoais. Eu ajudo cada um a descobrir quais são os seus valores pessoais que governam as decisões e definir essa hierarquia de valores. Eu quero fazer também. Tá, então dominiessuasfinanças.com.br/valores pessoais. Vai cair lá numa página, deve ter que deixar. Abriu, ó, abri, tá aqui. Tá. Beleza. Que funciona. Tá, então dominiessuasfinanças.com.br/valores pessoais. Só que você que tá me ouvindo, você vai prometer uma coisa, que você não vai rir. Porque o vídeo é mega antigo, deve estar muito diferente. Não rir. Aproveita o conteúdo. Aí eu acho até que a forma como eu tô apresentando deve estar muito engraçada. A equipe colocou aqui, pra quem tá acompanhando a transmissão, dominiessuasfinanças.com.br/valores pessoais. Não, a equipe botou workshop, mas a Pri falou que abriu, então tá, funciona. então beleza. Que é um vídeo antigo, onde eu dou essa aula, e aí cada um vai descobrir seus valores. Isso ajuda muito na hora de tomar decisão, porque é como se você tivesse a sua bússola da decisão, sabe? Às vezes eu tô em dúvida e eu sei que, por exemplo, os meus valores pessoais mais fortes são respeito, amor, reconhecimento, integridade e contribuição. Quase que nessa ordem. Eu sinto que a contribuição é o primeiro e em segundo vem a integridade. E eu descobri isso nessa situação, que pra mim contribuir era mais importante até do que tá correta ali, sabe? Se tá tudo certinho. Então, quando eu vou tomar uma decisão, eu olho para aquela decisão e eu olho para os meus valores também. Que decisão estaria alinhada com esses valores? Porque dessa forma, a gente começou o podcast, você me dizendo que tomar uma decisão correta é se sentir em paz. Né? E se você tomar suas decisões olhando para os trapalhões, né? Com muito cuidado de não tomar decisões rápidas, lembra do Moisés e do Noé? Sim. Então assim, não tome decisões rápidas, sem pensar, sem analisar se tem um trapalhão ali, e tome decisões baseadas nos seus valores pessoais, porque aí você vai estar tomando uma decisão em paz, mesmo que no fim das contas aquela decisão não seja a melhor para você. Acho que decisão é treino, é maturidade, é resiliência de encarar, deu errado, é resiliência de encarar a opinião dos outros, né? Porque às vezes, eu decidi empreender, aí deu tudo errado. Aí as pessoas, não te falei, tal. Não interessa, sabe? Você vai estar em paz se você tomou a decisão com base nos seus valores, né? Se você tomou a decisão analisando consequência, cuidados, como você consertava, porque aí dá para consertar se você analisou isso, quais são as conquistas, qual era o prejuízo de você não tomar aquela decisão, né? Então, tomar uma decisão não é uma tarefa fácil, mas é importante, e se a gente considerar um pouquinho do que a gente conversou hoje, eu acho que a gente toma decisões em paz. Nossa, eu vou ficar super em paz agora com todas as minhas decisões. Vou poder escolher no meu leque de opções da minha vida, no meu mundo de possibilidades, aquela que mais se adequa aos meus valores, ao que eu quero pra mim, ao que faz sentido na minha vida, com paz mental, que eu acho que é o mais importante. Que bom, que bom. Eu espero que todo mundo que tenha visto e ouvido o podcast de hoje consiga agora tomar decisões assim mais alinhadas com o que se quer, né? Mais alinhada com seus valores, de uma maneira mais tranquila, mas com muita assertividade e com muita criatividade. Sim. Às vezes a gente olha para uma determinada decisão, a gente pensa assim, não posso ir em frente, isso não é para mim, não vai dar certo. Então a gente olhar para exemplos, ver as pessoas que têm os resultados, né, que a gente quer, e pedir ajuda. Pedir ajuda é importante também nas decisões, mas saber também avaliar de acordo com as nossas prioridades. Então, eu espero que ajude as pessoas aqui a tomar decisões. E todos os conceitos que você trouxe aqui, eles não são só para a área financeira, Sim. porque você é da área das finanças, mas eles funcionam em todas as áreas da sua vida. É verdade. Que bom. Obrigada mais uma vez, Ina Tavares. Obrigada a você aí que está assistindo a gente no YouTube, você que está assistindo a gente no Instagram e ao vivo, e você que está me ouvindo no podcast. Obrigada pela sua presença aqui. Que bom te fazer companhia nesse momento. E se você depois quiser assistir no YouTube, a gente tem sempre depois disponibilizado lá no YouTube também. Tem um after party. E tem isso. Você que está ouvindo no podcast ou vendo no YouTube, agora depois, quando a gente encerra no YouTube, tem tipo os bastidores, né? Tem os segredinhos que só a galera do Instagram que vê. Então fica ligado aí que depois, quando a gente encerra esse podcast lá no YouTube, ainda tem os erros, os bastidores. Então a gente vai terminando por aqui. Vamos terminando mais um podcast. A gente volta a qualquer momento. Lembrando que tem transmissão ao vivo no Instagram, sempre sexta-feira à tarde. E é isso. Esse é o podcast Bora Dominar. Eu sou Luciana Fiô. Eu sou Inola Tavares. Mandem suas dúvidas e até a próxima. Até a próxima. Bora dominar. Ei. Corta! Agora foi grande, né? Cortamos real. Agora vamos para as perguntas das pessoas do Instagram. Vamos para o Insta.
Ah, ó, super funcionou o link, gente, dos valores pessoais, mas a organização Findaca, o quê? Ela disse que vai rir, Lu, ferrou. Ah, não vai rir não. Vai rir não. Se tiver gente rindo, eu tiro do ar. Não, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Eu estou aqui sendo, ó, tomei a decisão, olha só, o meu valor pessoal mais alto é contribuição. Um dos meus valores pessoais mais fortes é amor, então é com muito amor que eu estou contribuindo para que você consiga assistir essa aula, mas eu tenho um valor pessoal de reconhecimento. Então, quando as coisas não estão muito boas e tal, me incomoda, porque eu penso assim, nossa, as pessoas vão achar que tá uma porcaria. E essa aula, eu sei que é uma aula que deve estar super mal gravada, eu devo ter feito Vamos na refazer webcam. ela, gente. A gente refaz, mas por enquanto tá disponível aí. Até o dia que a gente colocar no ar no YouTube, de repente a gente refaz, então, mas o pessoal do Instagram já pode ir vendo. Roberta Alves Martins, para criança, melhor VGBL ou seguro de vida dos pais? Olha aí, depois dessa aula de hoje... Essa é uma decisão importante. Para você tomar essa decisão, você precisa ter conhecimento. Tem alguns vídeos no meu canal no YouTube onde eu falo sobre isso. Quero também te convidar para participar do Pergunta para Lu, que acontece toda segunda-feira às 19 horas, para eu poder entrar mais no detalhe. Mas a minha opinião pessoal é que o ideal é um seguro de vida, tá bom? Vamos ver se alguém mandou outra pergunta. Querem saber o seu Instagram ainda? O meu? É. Ah, é o meu nome verdadeiro. Arroba Da vida real. Meu nome da vida real. Arroba Winola Tavares. É que o meu nome real oficial de batismo é Winola Tavares. Mas tem muita gente que me chama de Ina, que é o meu apelido. E aí aqui a gente tá em casa, estamos aqui jogada no sofá, conversando, então virou Ina mesmo. Depois a gente vai postar uma foto. Toda foto de podcast. Peraí, garoto, tô falando. Ah, foi Tô brincando. Toda foto de podcast, a gente posta uma foto nossa aqui no sofá. Deve ter algum aí no feed do Instagram. E eu normalmente marco ela, então você consegue achar o perfil dela lá. Mas é Winola com W. W-I-N de navio O-L-A. Vulgo Vinola. Vulgo Vinola. O que mais? A Clínica Lotus está dizendo que o filme que você falou do experimento é horrível. É horrível, Que é né? verdade, foi real. Vale a pena assistir pra ver o que acontece com você em situações extremas. Mas é pesado pra caramba mesmo. É daquele assim, tipo, não assiste à noite, sabe, antes de dormir, assiste um dia de tarde, assim, depois você vai se distrair, porque ele deixa a gente moído, sabe? Ele mostra, assim, um lado do ser humano esquisito pra caramba. Esteticista Isabela Silva quer saber se você faz mentoria. Então, eu sou mentora dos meus alunos, então no curso eu busco criar essa dinâmica de mentoria. A gente tem os plantões ao vivo, a gente tem encontros online ao vivo, tem a equipe que me ajuda, eu tenho uma equipe de dominadores masters que vai acompanhar cada um, então são como se fossem mentores também, né, que me ajudam nesse trabalho. Então eu crio essa dinâmica da mentoria dentro do curso, porque uma mentoria, por exemplo, individual, ou mesmo uma mentoria em grupo, ela costuma ter um formato diferente que demanda um investimento maior. Eu já fiz mentorias e, por exemplo, a minha última mentoria individual, há 3 anos atrás, custava R$6.000. Então eu acho que esse é um valor que bloqueia as pessoas, sabe? Que faz as pessoas dizerem, não, R$6.000 é muito caro. E aí tomam uma decisão de não fazer e aí não dominam suas finanças. Então eu criei um curso que tem valores menores, porém a minha entrega ali dentro eu criei uma dinâmica como se fosse uma dinâmica de mentoria para ajudar as pessoas que por acaso hoje eu tô dando uma dinheiro, né? Para ajudar as pessoas que por acaso achariam que R$6.000, que isso foi há 3 anos atrás, talvez nem fosse mais esse preço, seria um preço impeditivo de fazer uma mentoria, tá bom? Explicação grande. Uma coisa simples, mas gente, é um super acompanhamento, é real. A Lu olha a fotografia financeira dos alunos dela. Então, você faz a sua fotografia financeira, manda pra ela avaliar. Ali é a equipe, né? A equipe da Lu também. O que é valuation? Valuation, deve ser, né? Valuation é o isso? valor das empresas. É uma das avaliações que você precisa fazer quando você vai investir em ações. É uma das coisas que você precisa considerar, o valuation da empresa, para você analisar se aquela é uma boa ou não. Uma boa eu também empresa tô ou dando que é não. valuation para decisões pessoais. Não sei, não entendi sua pergunta. Valuation que eu conheço é o valor das ações, né? Você decide se você investe numa ação ou não com base no valor da empresa. Priscila Batista não conseguiu se desconectar. Muito obrigada. Acho que é isso. Foi? Então, beleza. Então, esses aqui são os bastidores, porque esse pedacinho agora tá subindo lá no YouTube também, pra galera do YouTube ver os bastidores. Se você tá vendo os bastidores no YouTube, saiba que isso aqui acontece sempre na sexta-feira à tarde, fica por 24 horas depois disponível lá no Instagram. Na sexta-feira à tarde a gente transmite ao vivo. E você que está assistindo ao vivo aqui com a gente, obrigada pela sua presença, foi bom ter você aqui com a gente, ajudando, vendo os bastidores da obra, dos erros. É na sexta-feira à tarde, mas o horário depende das obras. A gente depende dos pedreiros. Os pedreiros decidem quando que a gente vai dominar as Fiquem finanças atentos. aqui. Então é isso, gente. Obrigada pela presença de vocês. Vamos encerrando então. Mais um. Bora dominar. Ia falar pergunta pra Lu. Beijo, tchau. Segura aí. Segura no tchau.
Tem certeza que deseja? Sim.